A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Espero encontrar todos na santa paz, todos tranquilos, né, irmão? Na mesma comunhão que nós sempre vem aqui tratando no canal. Irmãos, eu senti de colocar aqui no canal, irmãos, um conselho, né, que foi ali dado no Jardim Cristiane, e isto é muito bom para nós aprendermos, irmãos. Sabemos, irmãos, que a listagem de cada comum da congregação cristã no Brasil saiu um aviso referente ao carnaval, irmãos. Isso mesmo, quando é época de eleição, sai avisando sobre as eleições, né, Páscoa, Halloween, né, irmãos? Até sobre festas de Cosme e Damião, né, irmãos? E não seria diferente agora a época do carnaval, né, irmãos? O servo de Deus conta que um grupo de jovens da congregação ficaram na curiosidade de saber como que é o carnaval nas noites, né? E saíram então aí sem compromisso, segundo eles, que estavam só verificando como que é o mundo lá fora. Teve curiosidade, né, irmãos? A curiosidade bateu ali e esses jovens músicos foram e chegando ali acabaram caindo no pecado. Não aguentaram e caíram no pecado. Depois veio o choro, veio a lamentação, né, irmãos? E depois não pode colocar culpa em um irmão do ministério, em um porteiro, em um músico, na irmandade. Aí a pessoa tem que assumir que errou perante Deus, né? Irmãos, olha só, e tem um conselho bom, que este conselho, irmãos, é referente à Santa Ceia também, Carnaval e Santa Ceia, o qual até o irmão, numa parte, Deus usou dele para falar para alguém ali, para ir correndo se reconciliar com alguém, né, irmãos? Às vezes as pessoas pensam, poxa, só esperam chegar a época de Santa Ceia para ir pedir perdão, né? Magoou o irmão, ou a pessoa ficou magoada, porque nem sempre, irmãos, vão pedir perdão para o outro quando a gente sabe que o outro está magoado. A pessoa que teme a Deus e tem medo de se acostar à mesa da Santa Ceia, e ela está chateada, está ali com alguma coisa com a pessoa. Bom, a gente é carne mesmo. A gente às vezes fica magoado com alguém, e quando a pessoa chega a gente se afasta, não olha bem nos olhos da pessoa, né, irmãos? Tem uns que não olham nos olhos porque deve, mas às vezes a pessoa não olha nos olhos porque está com aquela mágoa, aquela mancha no coração, né, irmãos? E, irmãos, e isso não é bom, porque não é só na época de Santa Ceia. E sim, nós não sabemos o dia de amanhã nosso e nem o dia de amanhã daquela pessoa que a gente está magoado, está chateado. E a maioria das vezes os irmãos vão lá pedir perdão porque ficou magoado. Não, que a pessoa nem sabe às vezes. E às vezes a pessoa sabe, mas aí quando se reconcilia, se abraçam, um perdoa o outro, o diabo cai por terra e o irmão pode ali sentar à mesa da Santa Ceia em comunhão com Deus, né, irmãos? Que é uma coisa bem na comunhão. Que quando Jesus Cristo tomou o cálice, esse cálice foi terrível. Foi amargo, irmão. Foi dor, né, irmãos?
Irmãos, o irmão aqui dá o conselho sobre carnaval, né, irmãos? Santo Deus, vamos ouvir junto, é muito bom para nossa querida Irmandade, para a mocidade, né, irmãos? A gente vê várias reuniões da mocidade, a mocidade naquele carinho, naquele amor, né? Servindo a Deus. É muito triste quando a gente vê que acontece algo com os nossos filhos, acontece algo com algum irmãozinho que a gente conhece, né, irmãos? É muito difícil, né? Esse mundo enganador. Eu vou estar junto com vocês, viu, irmãos? Ouvindo juntos esses ensinamentos. Para o vídeo não ficar comprido, vamos terminar por aqui, né? De falar essa parte, vamos só ouvir, tá bom? Vamos lá? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos suprimir a testemunhança, porque nós precisamos apresentar os ensinamentos para a Santa Ceia, como o Senhor colocou na boca da serva de Deus na oração, apresentando já a nossa Santa Ceia. Então, irmãos, é necessário nós passarmos os ensinamentos concernentes à Santa Ceia. Então, irmãos, primeiro nós vamos passar aqui um ensinamento a respeito, irmãos, desta festa mundana, esta festa de carnaval, e depois, irmãos, nós passaremos os ensinamentos da Santa Ceia. Então diz aqui, a Irmandade já deve ter lido, porque foi exposto, ou melhor, compartilhado no grupo de WhatsApp, irmãos, desta casa de oração para a Irmandade, esta orientação. Mas nós vamos ver, irmãos, que se aproxima, irmãos, essa festa, depois, para ninguém dizer, eu não sabia, eu não fui orientado. Então, irmãos, por isso, nós vamos ler este ensinamento que diz assim: orientação à Irmandade sobre o Carnaval. Carnaval é uma festa mundana, apresentada como cultural, mas que se trata de uma comemoração muito pecaminosa, em que o ser humano cultua o próprio corpo, satisfazendo os prazeres carnais. Devemos evitar qualquer movimento relacionado a este evento. As pessoas nessa festa acham que tudo é permitido. É a festa da carne, onde muitos se embriagam e se drogam e praticam toda parte de pecado, ou melhor, toda sorte de pecado. Quantas separações e lares destruídos e até mortes nessa época em que se dá vazão aos prazeres carnais. O carnaval é uma identificação com as práticas do mundo. Quando praticamos, nós identificamos com tudo que ele nos oferece. Na palavra de Deus, ele nos diz que, na verdade, é que fujamos de tudo aquilo que não o honre e que vivamos em vida de santidade. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 está escrito: porque esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A nossa festa espiritual, para alegria e fortalecimento da alma. Irmãos, está bem claro este assunto. Os mais antigos na fé, já arraigados na doutrina, já têm o conhecimento, já sabem, irmãos, que devemos
nos abster, irmãos, desta festa que faz parte da festa do mundanismo. E a nossa festa, irmãos, é espiritual. Como estamos aqui nesta noite, cultuando a Deus, um culto e sentindo a sua presença e o Espírito Santo fazendo festa dentro do nosso coração. Irmãos, e nós, está escrito, irmãos, em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são de cima e não as que são terrenas. Então nós somos chamados para buscar as coisas celestiais, irmãos, e as coisas mundanas, irmãos, sabemos que está contra a doutrina, devemos nos abster. Está bem assim, irmãos e irmãs? Glória ao Senhor. Irmãos, agora vamos entrar nos ensinamentos para a Santa Ceia. Irmandade, ponham atenção, por favor. Orientação à Irmandade. Tópico 10 da RGE de 2021. RGE, irmãos, é a Reunião Geral de Ensinamentos. A Santa Ceia é um dos sacramentos da Igreja, onde o fiel deve participar para ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus e a sua vida em nós mesmos. O fiel deve examinar-se a si mesmo e depois participar da Santa Ceia do Senhor. Se não o fizer, não tem comunhão com Ele, e o que o fizer indignamente pode tornar-se culpado do corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não podemos ficar sem participar. E, irmãos, devemos participar dignamente, com a nossa consciência limpa, porque diz aqui, nós devemos estar, irmãos, examinar a nossa consciência e estar com ela em paz para participarmos da Santa Ceia. É o fundamento da Santa Ceia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 23 ao 26. Irmãos, este é o fundamento e devemos participar. Irmãos, e às vezes alguém até entre nós pergunta: por que não a Santa Ceia todos os meses? Irmãos, o Senhor mandou fazer uma só vez. Por que isso uma só vez? Porque Cristo, Ele morreu uma só vez. Por isso, a Santa Ceia celebrada uma só vez, dentro da graça do Filho de Deus. B, a participação. Necessitamos participar da Santa Ceia para cumprirmos este sacramento e termos parte no corpo do Senhor. Para tomarmos a Santa Ceia, temos que participar dignamente, estando em paz com a Irmandade e com Deus. A palavra de Deus nos ensina: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está escrito em 1 Coríntios 11,
verso 28 e 29. C. Reconciliação. Reconciliar é reconstituir a paz com alguém, que pode ser entre pessoas, igreja ou com Deus. A reconciliação é voluntária e não deve existir somente no dia da Santa Ceia, mas sempre devemos estar em paz com Deus e com todos. Portanto, é necessário em nossas orações confessar nossas faltas a Deus, e havendo ofensas entre irmãos, esses também devem reconciliar-se. Por isso diz a palavra, aleluia, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está escrito em Efésios 4, 26. E tem uma circular também, que é a circular 55 de junho de 2020, dizendo esse assunto. Então, irmãos, nós devemos estar em paz com todos. Irmãos, nós devemos procurar, irmãos, como disse o apóstolo numa das epístolas, se possível, estar em paz com todos os homens. Nós, irmãos, não devemos ser inimigos, devemos ter paz com todos. Mas lá fora, às vezes, tem alguém que não quer paz conosco. Mas, irmãos, a nossa parte devemos fazer, estar em paz. Se a pessoa não quer, irmãos, ficamos em paz e deixamos a pessoa. Porém, no nosso coração, na nossa consciência, estamos em paz. Certo, irmãos e irmãs? E a irmandade, entre a irmandade. Irmãos, às vezes há alguns arranhões entre famílias, alguns arranhões, irmãos, entre irmãos e irmãs. Os irmãos e irmãs devem procurar já se acertar, irmã. Mesmo que, não fui eu, foi ela, não foi ela, fui eu. Irmão, deixa tudo isso e vá se reconciliar. Às vezes tem, irmãos, entre nós, famílias, às vezes por alguma coisa, irmãos, há alguma divergência, irmãos, e nós devemos acertar essas divergências e não ficar esperando a Santa Ceia. Ou às vezes alguém fala, se eu não tomar a Santa Ceia aqui, eu tomo em uma outra congregação. Saiba que vocês têm falta diante de Deus. Está, irmãos, escriturado nas Santas Escrituras. Se nós formos oferecer a Deus, irmãos, uma oferta, e lembrarmos que nós temos algo com alguém, deixamos a nossa oferta, vamos lá com aquele alguém, vamos nos reconciliar e depois oferecer a oferta a Deus. Irmãos, da palavra, irmão, do Senhor ninguém escapa. Tem ensinamento para todos. Então, se tem aqui entre nós irmãos e irmãs que você sabe, por causa de alguma coisa que você falou, por causa de alguma coisa que você disse, você deixou uma família triste, deixou alguém triste. Mas eu tenho razão. O Senhor Jesus não buscou razão. Ele não buscou razão. Ele se humilhou até a morte. Então, não é para buscar razão. É para, irmão, deixar e ir se reconciliar. Irmãos, e o Senhor me revela. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Então, irmão, irmã, filhos, pais, vamos nos olhar de per si e procurar colocar as coisas de acordo à palavra de Deus. Mas eu não vou tomar Santa Ceia. Você não toma? O que nós lemos aqui, um dos primeiros tópicos? Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Tá certo, irmãos e irmãs? Está pesado, não está, irmãos? Os ensinamentos estão leves para transmitir, mas nós sentimos que tem algum peso. Então tem coisa aqui. E o Senhor, irmão,
E tem alguém que Deus dá uma sentença aqui. É para você ir hoje e se reconciliar hoje, não é amanhã. Não é amanhã, nem para esperar depois de amanhã, é hoje. Vá, peça perdão, seja humilde, volta atrás, porque, irmãos, nós vemos na estrada, quando estamos trafegando numa estrada, passou, errei o caminho. E nós seguimos um pouco mais adiante, logo encontramos um retorno. Retornamos, voltamos e acertamos o caminho, não é? Então, nesta noite, Deus está colocando um retorno espiritual na frente de todos nós. Siga, volta, vai lá e se reconcilia, para que haja paz em ti, haja paz naquela casa, haja paz na tua vida. Está bem assim, irmãos e irmãs? Mas esse glória está minguado. Não estão gostando do ensinamento? Vamos dar glória a Deus. Santo é o Senhor. Na revelação de Deus, foi proposto e aprovado que podemos participar da Santa Ceia em pequenos cálices individuais, onde estaremos livres de contaminações. E o mais importante, não transgredirmos a palavra de Deus. O cálice que o Senhor Jesus bebeu significa agonia, sofrimento intenso, tormento e morte, do qual o homem deveria beber. Esse era o cálice da ira de Deus. Consistia ao castigo como punição aos que foram rebeldes, culpados e condenados à pena eterna. Portanto, esse era o cálice que se referia ao Senhor em sua oração, quando disse ao Pai: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Está escrito em Mateus, no capítulo 26, verso 39. E é verdade, irmãos, nós lendo com espiritualidade, nós percebemos tudo isso. E, irmãos, depois que foi implantado, então nós participarmos do cálice, irmão, com um copinho, irmãos, foi uma luz de Deus na cabeça dos servos de Deus, foi uma revelação. E hoje, irmãos, nós podemos dar muito glória a Deus por isso. Beber do cálice do Senhor é participar das aflições, renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Por isso, que ao instituir a Santa Ceia, tomando o cálice, disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Está escrito em Lucas 22, no verso 20. A participação da Santa Ceia nos faz lembrar das aflições, dores e morte do Senhor, pois o ato do derramamento do seu sangue na cruz até a morte era beber o cálice que a nós pertencia a beber. Abre aspas. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Fecha aspas. Está escrito em Marcos 14, 23. No Evangelho de Mateus, Jesus ordenou, abre aspas, bebei dele todos, fecha aspas. Havendo dado graças, disse, tomai, e repartiu entre vós, abre aspas. Lucas 22, verso 17. Repartir é dividir em partes. A ordem dada pelo Senhor foi repartir e beber dele todos.
Assim, repartir e beber do conteúdo do cálice não significa beber no cálice, mas beber do cálice. Certamente, naquele tempo, dado o pequeno grupo de pessoas que viviam em grande pureza e simplicidade, não houve consideração sobre a forma de servir a todos em um só cálice, se é que assim era. E vícios constituem uma prisão ao crente. A fechadura desta prisão tem duas voltas. A primeira volta é o irmão e irmã que deve dar com a sua força de vontade e fé. A segunda volta pertence ao Senhor, que vendo a força de vontade e fé do crente, pela sua grande misericórdia 3, e amor, 0, te soltará dessa prisão. Depende da força e da vontade, principalmente da fé. Quando não há boa vontade, também não há fé. Então, irmãos, às vezes alguém ainda está preso em algum vício e quando chega na Santa Ceia, irmãos, é difícil para a pessoa. Mas, irmãos, nós devemos nos esforçar para nos abster do vício. Por isso que precisa de força de vontade e fé, irmãos. Porque se tiver força de vontade e fé, o Senhor vem com a sua mão e liberta também. F. Nunca devemos levantar publicamente e dizer: se alguém tem alguma coisa contra mim, me perdoe em nome do Senhor. Mas devemos procurar diretamente o irmão ou irmã e de coração, com amor e humildade, pedimos perdão pela ofensa que cometemos e recebemos. Ensina-nos o Senhor no hino 47, que sublime é o perdão, e embora ofendidos, devemos suportar com piedade, amando o nosso irmão de um coração sincero, para termos vida eterna na celestial cidade. Irmãos, é que o Senhor já deu. Nós devemos procurar, irmãos, quem de direito e pedir perdão. Que ninguém venha aqui nos microfones dizer: irmandade, se alguém tem alguma coisa contra mim, me perdoe. Não, não, não. Irmãos, quem tem algo com alguém, procure esse alguém e vá se reconciliar. 3, 8, 3, G. 0. No caso de escândalo ou falta grave contra Deus e a igreja, ou quem se ausentou por algum tempo e frequentou outras denominações, voltando e sentindo o perdão do Senhor, devem procurar o ministério e serão orientados como proceder, necessitando de esclarecimento sobre a Santa Ceia. Deve procurar os irmãos do ministério durante os dias de cultos, antes do dia da Santa Ceia. Está bem claro, irmãos, se alguém necessitar algum esclarecimento, está aqui o ministério à disposição da querida Irmandade. H. A Santa Ceia é para aqueles que foram batizados em nome do Senhor Jesus por imersão, segundo o que está determinado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Crianças menores de 12 anos, mesmo sendo batizadas, não devem participar. Pessoas testemunhadas, se vierem, serão bem recebidas, mas não devem ser convidadas pela Irmandade neste dia. Não é um culto normal ou de evangelização, mas um dia de união íntima da igreja com Cristo. Aqueles que trouxerem as crianças nesse dia deverão acomodá-las junto de si
evitando que transitem pelos corredores livremente, para mantermos uma boa ordem e comunhão. 3, 8, Irmãos, 3, é antigo 7, esse ensinamento. 3. A Irmandade no dia da Santa Ceia não deve convidar testemunhados para estar na Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia é um dia de comunhão íntima entre a Igreja e o Senhor. Ele vem testemunhado, irmãos, se vier, será bem recebido. Mas, irmãos, é um dia, não é um culto de evangelização, não é um culto normal, é um culto da Santa Ceia, só para a Irmandade. Não devemos evitar. Enquanto as crianças, irmãos, agora Deus preparou o espaço infantil e as crianças, irmãos, de 3 a 12 anos devem frequentar o espaço infantil. Então, graças a Deus nessa parte, irmãos, o Senhor tem nos abençoado grandemente. Porém, as crianças menores de 3 anos, os pais não precisam, o pai, vou deixar com aquele ou com aquela. Não, traga a criança, irmão, mas orienta ela principalmente a respeito do pão, que a criança vê o pão, vai ficar com vontade. Então os pais devem orientar, irmãos, o que se trata a respeito daquele pão. Tá certo, irmãos e irmãs? J. Todos os irmãos que têm ministério e encargos na obra de Deus deverão participar em sua comum congregação. Os que não puderem tomar por motivo de força maior, deverão comunicar o fato ao ministério da igreja local. Irmãos músicos, organistas, auxiliares de jovens, os irmãos e irmãs que atendem às portas, administração, enfim, irmãos, todos que têm encargo e ministério, irmãos, é ensinamento, participar da Santa Ceia na comum congregação. K. Alguns ficam em dúvida se devem mastigar ou não o pão. O Senhor disse: comei. Entendemos que o ato de comer inclui o ato de mastigar e de engolir. Devemos pegar somente um pedaço de pão, que será indicado pelo irmão que está servindo. Irmãos, nós devemos pegar um pedaço só. Agora, irmãos, com a mudança que houve, o servo de Deus indica um pedaço que o irmão e a irmã deve pegar. Irmãos, mas às vezes tem irmão e irmã também. Às vezes coloca a mão na bandeja, faz isso aqui com os dedos, enche os dedos e dá uma chacoalhada ainda e põe na boca. Não, irmãos, é um pedaço só. Certo, irmãos e irmãs? E muitas vezes também nós vemos, irmãos, irmão e irmã que pega o pão, fica segurando na mão, esperando o cálice. Não, deve pegar o pão, colocar na boca, mastigar, depois passa o cálice, tomar o cálice. Não é para ficar segurando, irmãos, o pão na mão. E o pão da Santa Ceia, que hoje comemos, é um pão comum, isto é, com fermento, figura o corpo de Jesus, que foi morto e sepultado, ressuscitando no terceiro dia, glorioso e triunfante. O pão deve ser colocado na boca primeiro e em seguida o cálice. O pedaço de pão que pegamos no prato é para ser comido por nós naquele momento. Não deve ser pego outro pedaço para levarmos para os filhos ou qualquer outra pessoa. Então, irmãos e irmãs, ninguém deve pegar, irmãos, mais um pedaço para levar para o filho. Ficou enfermo lá, o irmão ou irmã tem um enfermo, eu vou levar para ele. Não, irmãos, não faça isso. Irmãos, o pão é para ser pego pedacinho, comido, irmãos, cada um fazendo a sua parte. Então, irmãos, devemos nós guardar esses ensinamentos. Os irmãos e irmãs mais antigos
já sabem, irmãos, mas como Deus chama muitos irmãos e irmãs, todo ano nós precisamos apresentar esses ensinamentos. Lembrando a nossa irmandade, cuidado, irmãos, nesses dias até a Santa Ceia, o inimigo se levanta ferozmente contra nós. Não é só, irmãos, dentro da nossa casa, nossa família, os nossos vizinhos, é aqui dentro, viu, irmãos? Então, cuidado, irmão, com aquilo que você fala, vamos ter cuidado com as nossas ações, os nossos olhares, a nossa maneira de dirigir alguma palavra para alguém. Irmãos, vamos ter muito cuidado, porque o inimigo, ele achou uma pequena brecha, irmãos, o inimigo entra, certo, irmãos e irmãs? Então vamos vigiar, vamos ter cuidado para nós não cairmos, irmãos, em tentação. 3, 8. Esses dois ensinamentos, irmãos, sobre a Santa Ceia, que vai acontecer agora em 2024, né, irmãos? E sobre o Carnaval, que nesta semana já começa aí por este Brasil afora. Sabendo nós que é uma época bem complicada, bem perigosa, pessoas que bebem, né, irmãos? E já sabe, né, irmãos? As coisas acontecem de uma forma terrível, né, irmãos? O mal, o pecado pela terra, né, irmãos? E nós aí temos, né, nesses feriados, até que sair de casa, congregar em alguns locais que os irmãos aproveitam até para fazer culto, reunião da mocidade no feriado especial, porque é a única parte que a gente tem, né, de nós não ir para o mundo, ficar dentro da casa do Senhor sentindo esse Deus maravilhoso. Eu senti de colocar para nossa querida Irmandade, né? E cuidado com o carnaval, irmãos. Cuidado, o pecado está aí agarrando a mocidade e agarrando até os casados também, né, irmãos? Depois vem a pecar, a cometer algo, né, irmãos? E que depois é irreversível, né, irmãos? Mas ficamos então, essa parte da Santa Sé também é uma parte muito delicada. Muitos acham que Santa Ceia só é ali, assentar à mesa, pegar um pãozinho, tomar, né, o cálice, mas é uma coisa bem... Teve uma irmã que perguntou para mim, irmão Paulo, eu acabei aí errando, pecando, será que se eu for na igreja os irmãos vão me impedir de tomar? Eu falei, não, irmã, ninguém impede, que é uma parte sua e Deus. Tanto a irmã pode tomar para condenação, como também, né, para salvação, porque se estiver ali na mesma comunhão e com Deus e não estiver errando mais, irmãos, é até difícil nós assim falar algo sobre isso, que é uma particularidade de cada um com Deus. Ninguém pode optar nem falar nada. Se tiver algum irmão que impedir, ele está errado, porque não pode impedir, tá bom? Então deixa aqui seus comentários, perdão, o vídeo está tão bom que ultrapassou os minutos, mas a Irmandade na mesma comunhão, nós sempre aprendendo, tá bom, irmãos? E se alguém, porventura, alguém aí for pegar esse conteúdo, né, e for querer distorcer ele em outros canais, os irmãos clamam a Deus, porque sempre quando nós colocamos coisas boas para nossa querida Irmandade, irmãos, sempre vem alguém aí querendo modificar, confundir, né, irmãos? Mas nós somos um povo zeloso e de boas obras, né, irmãos? Estamos aqui servindo a Deus. Não falta para nós a comida espiritual, cada culto. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.